Há muito tempo atrás, da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se a um pé de mim e recitou-me uns versos. A viagem foi bem curta e logo ele foi embora, porém, não antes de apelidar-me como Dom Casmurro. Não consulte dicionário, Casmurro não está no sentido literal da palavra, mas que lhe pôs o vulgo do homem calado e metido consigo. Bom, mas não é isso que interessa. Vou lhe apresentar a dura história da paixão de um homem. Quando eu era moço, me apaixonei pela dama dos olhos cintilantes. Não havia olhos mais brilhantes que os de Capitu. Me apaixonei por Capitu. Eu não acho que você deve ter relação com alguém como Capitu. Você não conhece Capitu, definitivamente. Quem? A burguesia egocêntrica? Arrogante? Você sabia que a família dela vive à custa do Estado? Às nossas custas? Ela é diferente. Ela não é egoísta como sua família. Ela tem um coração amável e puro. Pois se gosta tanto dela, que se declare, mas não me venha aparecer com o rabo entre as pernas quando for rejeitado. Vários dias se passaram e minha paixão por Capitu apenas aumentava. Eu a encontrei na praça lendo um livro. Nunca esteve tão linda. Imaginei que te encontraria aqui. Me procuras, Bentinho? Não sabe que todas as tardes estou aqui? Eu pensei que poderia te levar até sua casa. Você sabe que meus pais não gostam de você. Eu vou ter uma coisa muito séria pra falar, importante. Fala, Bentinho. É que eu te amo e eu sinto algo platônico por você e tu é a garota mais linda que eu já vi na minha vida. Nossa, eu tava esperando esse tempo pra você se declarar. Agora eu posso dizer que também amo você. Se passaram semanas. Um dia, ouvi José Dias conversando com a minha mãe. Pode entrar. Boa tarde. Sente-se, seu José Dias. O senhor aceita uma xícara de café? Sim, aceito. Dona Glória, a senhora ainda tá pensando em botar Bentinho no seminário? Eu estou sim, por quê? É que eu acho que vamos ter um problema nisso. Por quê? Não era nem disso que eu ia falar. O que eu ia dizer é que eu já tinha percebido há muito tempo, só que ainda não tinha falado. Tenho visto Bentinho e Capitu aí pelos cantos e acho que isso pode ser uma preocupação pra gente. Mas o café também tá sem açúcar. Como assim? Isso não faz sentido, não. Bentinho mal fez 15 anos e Capitu fez 14 semana passada. Eles são amigos desde criança. Ó, eu já vou, viu, Dona Glória? Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Ela não me ofereceu nem um biscoitinho. Ai! Bentinho! Oi, e aí, Capitu, tudo bem? Lembra o seminário que eu te falei? Sim, eu lembro. É que eu ouvi José falando com a minha mãe sobre isso e é uma promessa. Eu vou ter que ir. Não, você não vai. Mas é uma promessa. Você não pode ir. Diga-me, se você tivesse que escolher entre mim e sua mãe, quem você escolheria? Oxe, minha mãe nunca me faria uma escolha dessas. Eu largaria tudo por você. 3 anos se passam bem rápido. Quando eu voltasse, você poderia casar comigo.
Lá se foram dias e dias. Eu não parava de pensar nela, era como se fosse uma obsessão. Só queria sair daquele lugar para ver novamente o rosto da minha amada Capitu. Oi, Bentinho. Faz tão pouco tempo que você tá aqui e nós já estamos sentindo tanta falta, principalmente sua mãe. E quando eu vou sair daqui? Fique calmo, eu já tô resolvendo isso. Daqui a 2 a 3 anos no máximo. Isso é muito tempo. Ela não vai esperar por mim. Tchau, meu caro amigo. Eu vou. Vamos conversar em particular. Escobar, você é o único amigo que eu tenho aqui. Pode falar um segredo? Lógico. Por que perguntas? Eu não posso ser padre. Também não posso ser padre. Minha paixão é o comércio. E a minha é Capitu. Sua mãe não prometeu um sacerdote? Então dê a ela ou adote um menino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Sancha e Escobar casaram logo depois. Eu estava ansioso para ter um filho, mas o tempo não estava ao meu favor. Demorou, mas chegou. Nosso primeiro filho veio, e eu e Capitu chamamos ele de Ezequiel, em homenagem a Escobar. Estávamos muito felizes com a chegada do nosso filho, mas nem tudo são flores. Infelizmente, o Escobar faleceu. E eu achei muito estranho o quanto Capitu estava abalada. Ela até chegou a chorar e tentou esconder as lágrimas, enxugando-as. Ezequiel brincando. Você já reparou nos olhos de Ezequiel? Eu só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o falecido Escobar. Me aproximei de Ezequiel e vi que ela tinha razão. Ezequiel tem uns olhos de Escobar. E eu achei esquisito. Por que ele se parece com Escobar e não tem nenhum traço meu? A partir daquele dia, eu não conseguia olhar para Ezequiel sem ver Escobar. Os olhos, a semelhança, até a maneira de falar. A Capitu me traiu? Eu não suportava olhar para Ezequiel. Ele não era meu filho. E cada dia que passava isso ficava mais evidente. Depois de um tempo, eu não consegui mais esconder a repulsa que eu sentia por Ezequiel. Capitu notou e chegamos a uma conclusão de mandá-lo para um colégio interno na Europa. Certa vez, quando Ezequiel veio passar as férias aqui, era agoniante ter a presença dele. E eu queria acabar com aquilo, eu precisava acabar com aquilo. Pai! Não copo d'água, Ezequiel? Não, pai, eu vou para a igreja com a mamãe. Beba água. Você não é meu filho! O que você fez com meu filho, Bento? Nada, Capitu. Como você não fez nada, Ezequiel saiu daqui chorando. Filho não
é meu, Capitu. O que você tá falando, Bentinho? Eu quero o divórcio, Capitu. Já chega, Bento, eu não vou ficar aqui ouvindo essas tolices. Está aberto o caso contra a ré Maria Capitolina Santiago, acusada de adultério, segundo a Constituição Penal, que entre a primeira testemunha, Dona Glória, mãe do acusador. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Juro. Você sabe que é crime mentir perante o juiz? Sim. Com a palavra, advogada de defesa. Dona Glória, qual o comportamento de Capitolina quando estava com o senhor Bento? Normal, uma mulher feliz com seu casamento. Com a palavra, advogada de acusação. Como era seu relacionamento com a senhorita Capitolina enquanto Bentinho estava no seminário? Normal, nos aproximamos muito e era um relacionamento bom. Sem mais perguntas, meritíssima. Que entre a próxima testemunha, senhor José Dias. Senhor José Dias? Levante. Oi, minha filha. Desculpa, é que a idade vai chegando e nós vai ficando meio doida. Diz a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Hã? O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Sim, juro. Você sabe que é crime mentir perante o juiz? Sei. Com a palavra, advogada de defesa. Qual era a sua relação com Bento e Capitu? Ó, minha filha, era uma relação boa. Mas não era tão boa assim não, entendeu? Não era tão ruim, mas não era muito boa não. Com a palavra, advogada de acusação. Qual era a sua relação com o senhor Bento? Senhor José Dias, sim, sim. Tá certo, minha filha. Ó, era uma relação muito boa. Ele era como um filho pra mim. E... Que entre a próxima testemunha, Dona Sancha. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Juro. Você sabe que é crime mentir perante o juiz? Sei. Com a palavra, advogada de acusação. Há rumores que seu marido tinha um caso com a bailarina, certo? Se ele teve um caso com essa bailarina, a senhorita não acha que ele poderia ter tido um caso com o Capitu? Protesto, meritíssima, ela está induzindo a testemunha. Protesto aceito. Qual o seu relacionamento com Dona Capitolina? Você percebeu alguma coisa diferente no enterro? Eram melhores amigas, mas eu não percebi nada. Que entre o senhor Bento Santiago. Jura falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Juro. Você sabe que é crime mentir perante o juiz? Sim. Com a palavra, advogada de acusação. Quando o senhor começou a desconfiar de Dona Capitu? No enterro de Escobar, ela demonstrou tristeza e ainda por cima chorou. Com a palavra, advogada de defesa. Senhor Bento, o nome do seu filho é Ezequiel, nome parecido com o de Escobar. O senhor estava ciente disso quando escolheu esse nome? Mas ele pode muito bem ter escolhido esse nome por influência de Dona Capitu, já que a mesma sabia que o filho era de Escobar e não dele. Protesto, meritíssima. Protesto negado. Sim, entramos em consenso e estamos conscientes disso. Senhor Bento, o que te levou na adolescência, em plena uma briga, você querer encravar as unhas no pescoço de Dona Capitolina? É apenas essa pergunta? Eu posso fazer mais, doutora. O que levou a isso foi uma discussão e foi por ciúmes. Como eu posso saber se o senhor está falando a verdade, já que o senhor é muito criativo e gosta de inventar as coisas? Obrigado, doutora. Eu sou mesmo criativo. Agora, ameaçar a Capitu? Eu? Jamais. Além disso, todo mundo vai morrer.
Inclusive Capitu também. E por que o senhor resolveu abrir um julgamento? Pra provar a traição dessa adúltera! Senhor Bento, descontrole-se! Me desculpe. Que entre a ré, Maria Capitolina Santiago. Você jura falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Juro. Você sabe que é crime mentir perante o juiz? Sei. Com a palavra, advogada de defesa. Como o senhor Bento se comportava em questão aos outros homens? Sempre com muitos ciúmes, principalmente de Escobar. Senhora Capitu, certa vez, seu marido a chamou para acompanhá-lo até o teatro. Porém, a senhora informou que estava com dor de cabeça. Ao retornar, seu marido a encontrou sozinha, apenas acompanhada do senhor Escobar. O que a senhora estava fazendo sozinha com ele? Como meu marido sabe, Escobar cuidava das nossas finanças e aquela noite ele tinha ido lá para conversar sobre nossa situação financeira. Já tem o veredito, todos de pé. De acordo com as testemunhas ouvidas e provas coletadas, eu declaro a senhora Capitolina Santiago inocente e o senhor Bento que faça tratamento psiquiátrico. De acordo com o meu veredito, declaro também a senhora Capitolina o direito ao divórcio. E essa foi minha triste história de amor. A Capitu conseguiu o divórcio, foi morar na Europa e faleceu ano passado. Ezequiel vive por lá também. Fiquei sabendo que se casou recentemente. E mesmo depois de tanto tempo, eu não esqueci Capitu. Como hei de esquecer aqueles olhos que o diabo lhe deu? Aquele olho de cigana oblíqua, dissimulada, com aquela vaidade e adulação. Oh, a adulação. Por que escolher? Minha mãe jamais me faria. E a minha mãe me faz. Cala a boca. Com a palavra, advogada de defesa. Acusação. Por aqui, tá? Que besteira você tá falando, Ezequiel? Ezequiel? Não, não é qual, é como. Como era seu relacionamento com o Bentinho? Não. Pode. Pode. Eu achava uma pouca vergonha, porque mulher casada não deve se andar. De acordo com as testemunhas, eu não quero, gente. Eu falei que não. Mas que